1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 24. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, e que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isto. Quando o apóstolo Paulo escreveu, irmãos, esse texto, ele estava se dirigindo a uma igreja, a um grupo de irmãos, que estava passando por um momento muito difícil. Aliás, momentos difíceis todos nós passamos. Uma das coisas que nós temos a certeza, e verdades que nós temos que aceitar, é que a vida prega muitas surpresas para nós. E na maioria delas, irmãos, nós não estamos preparados para recebê-las. Dentre estas surpresas, algumas, de fato, não nos agradam. Ou, a uma primeira instância, é aquilo que nós gostaríamos de ver acontecendo. E quando eu me refiro ao que acontece conosco, a gente precisa pensar naquilo que acontece no ambiente em que nós estamos, com as pessoas que caminham nesta vida conosco, a quem nós amamos, com pessoas que nos amam, e não só pessoas, mas até mesmo aquilo que de material também nos afeta. A gente precisa ser honesto e a gente tem que compreender que a nossa vida, o nosso ser, ele é feito de corpo, de alma e espírito, como o apóstolo Paulo mostrou a sua visão tricotomista da vida. Mas, sendo assim, nem tudo que nos afeta é somente espiritual. Existe o lado emocional, que é muito importante, e existe o lado material, o lado físico, que também nos afeta. Quando uma enfermidade vem sobre o nosso corpo, a gente sofre, a gente se preocupa. Quando falta, por exemplo, recurso financeiro, isso perturba a nossa alma, isso traz inquietação, traz ansiedade. E quando nós nos deparamos com situações assim, a gente percebe que não estamos sempre preparados para elas. Nem sempre nós estamos atentos, por exemplo, às ciladas que o inimigo tem armado no nosso trajeto de vida. E por que falar sobre o inimigo? Porque a Bíblia fala assim: o laço do passarinheiro, ao qual o salmista se refere, pode ser de uma forma muito facilmente compreendida, quando nós, mesmo cristãos que somos, mesmo buscando uma vida de santidade, nos deparamos em situações que percebemos que não veio de nós, não é luta contra a nossa carne, mas é algo que se dá no mundo espiritual e que vem se materializar na nossa trajetória de vida, no nosso percurso. Às vezes nós nos percebemos fragilizados, nem sempre estamos fortalecidos para enfrentar as nossas próprias fraquezas e até mesmo as fraquezas dos outros. Quando nós sofremos, nem sempre é consequência das nossas ações. Às vezes o nosso sofrimento vem pelo erro de alguma outra pessoa, e a palavra de Deus nos mostra isso. E como compreender a vida dentro dessa visão? O apóstolo Paulo ele escreve estas recomendações para os cristãos que estavam vivendo um tempo difícil, um tempo de perseguição pelo imperador romano. Então Roma perseguia os cristãos.
Os judeus que não compreendiam Cristo, não aceitavam a Cristo, também perseguiam os seus próprios irmãos. Então, ser cristão naquele tempo, irmãos, era sinônimo de ser uma pessoa de fé. Ser cristão naquele tempo era sinônimo de ser alguém que sabia o que queria e que tinha que estar preparado para enfrentar o que viesse no seu caminho, para não perder a sua fé. Mas ser cristão naquele tempo, assim como hoje, não significa sermos sobrenaturais. Eles eram humanos como nós somos. O apóstolo Tiago fala, se referindo ao grande profeta Elias, um homem que viveu nas esferas sobrenaturais e naturais, como sendo um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas o apóstolo Tiago faz questão de dizer que Elias viveu no sobrenatural. Ele orou e a terra parou de receber a chuva. Ele orou e Deus mandou novamente a chuva. Desafiando os profetas de Baal, ele orou e Deus fez cair fogo do céu sobre o altar de Jeová. E por que às vezes nós não nos lançamos dentro dessa perspectiva de, mesmo sendo pessoas naturais, andarmos também no campo da sobrenaturalidade? Mas para andar nesse campo, a gente precisa ter conhecimento de Deus, e não há conhecimento de Deus que não seja completo sem o conhecimento da sua palavra. Muitas vezes nós estamos querendo transformar prática em regra, e nem sempre tudo aquilo que nós vemos acontecer na prática, que na maioria das vezes é experiência pessoal, não pode ser transformada numa regra, numa doutrina que sirva para todas as pessoas. Então, aquela igreja especificamente estava passando por dificuldades. Eles estavam preocupados, por exemplo, com seus parentes que tinham se convertido. Alguns estavam mortos pela perseguição, outros porque morreram com enfermidades, outros porque morreram pela sua idade, mas não viram a volta do Senhor Jesus. E se os irmãos olharem no capítulo anterior, capítulo 4, o apóstolo Paulo faz questão de ensinar sobre como haveria de acontecer a vinda do nosso Senhor. E é nessa direção que Paulo vem falar também para aqueles cristãos que nem tudo o que acontece conosco, ou que vai acontecer conosco, se resume ou se resumirá a esta vida aqui. De uma certa forma, o cristão tem que estar preocupado com a sua vida aqui, mas, sobretudo, com a sua vida na eternidade. Mas uma coisa é certa, e a palavra de Deus sempre nos falou, que o que vai acontecer conosco lá, depende do que tem acontecido conosco aqui. Então, Paulo direciona a sua palavra a encorajar os seus irmãos a estarem preparados para esse dia da volta do Senhor. Ele encoraja os seus irmãos, por exemplo, a permanecerem firmes na fé. E ele usa um termo, permanecerem irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Mas como viver dessa maneira? O último versículo que nós lemos, 1 Tessalonicenses 5, 24, Paulo diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fala de corpo, de alma e de espírito, e fala que os três precisam ser preservados. É nessa hora que a gente precisa confrontar algumas filosofias que não são novas, como por exemplo, no tempo de Jesus já se falava que se é o espírito que vai para o céu, então não tem problema o que você fizer com o seu corpo, é matéria, vai ficar por aqui. Mas a gente vê o apóstolo Paulo defendendo que o nosso corpo é santuário, é templo do Espírito Santo. A gente vê Paulo dizendo, olha, o seu corpo também precisa se manter irrepreensível até a volta do nosso Senhor Jesus. A gente vê o autor aos Hebreus dizendo que sem a paz e a santificação, que é algo pertinente ao nosso corpo, ninguém verá a Deus, ninguém terá relacionamento com Deus, seja aqui na terra, seja nos céus. E como que fica a nossa vida diante desse desafio que Paulo traz a uma preservação dessa irrepreensão? Temos que nos preservar de forma irrepreensível. Então ele nos deixa alguns conselhos, irmãos. E o mais importante de tantos conselhos que a gente viu nesses 12 versículos que lemos, é
o fato de nós termos que dar graças a Deus em todas as circunstâncias. E ele diz, porque esta é a vontade de Deus, do nosso Pai, para vocês em Cristo Jesus. Se não for em Cristo Jesus, nós não conseguiremos enxergar uma razão para darmos graças a Deus por tudo que nós estivermos passando. Se não for olhando para Cristo, para a cruz de Cristo, nós não conseguiremos encontrar explicação, não conseguiremos encontrar forças para vencermos todas as tribulações que estamos vivendo e aquelas que nos esperam. Eu creio que Deus usou Paulo, o apóstolo, para dizer aos cristãos que era necessário dar graças, até mesmo pelas perseguições que eles estavam passando. Como colocar em prática, irmãos, esse desafio? No versículo 17, olhem comigo o texto, Paulo traz uma primeira resposta. Ele diz, orem continuamente. Em algumas versões, orem sem cessar. A oração nos aproxima de Deus em todos os momentos, principalmente nos momentos das nossas angústias. E a gente vê Jesus dando esse exemplo. Jesus orou o tempo todo, e até mesmo no momento da sua angústia, que precedia a sua ida à cruz, ele vai ao Getsêmani e ele vai orar. Eu acho interessante que Jesus vai orar, mas não vai orar sozinho. Ele chamou 3 dos seus discípulos, os mais próximos. E que lição a gente pode tirar disso para a nossa vida, irmãos? Orar sozinho é importante, orar sozinho é fundamental, mas orar com irmãos, orar com a igreja, faz parte desse processo em que Jesus deu exemplo a nós. A vida do teu irmão tem uma importância espiritual para a tua vida também. Esse compartilhamento de aflições, esse ouvir e se dar a ouvir, e se prestar para ouvir, é muito importante no nosso crescimento. Quantas vezes a gente se livra de algumas provações, porque nos envolvemos com as provações que os nossos irmãos já estão passando. E se provação vem de Deus, e a Bíblia diz que provação é para o crescimento da nossa fé, quando você se envolve com o sofrimento do seu irmão, com a provação que o seu irmão está passando, se você aprender com ele, através da provação dele, certamente que Deus não precisará enviar esse tipo de provação sobre a tua vida. Que é razão mais importante do que essa para você se envolver com os problemas do seu irmão, demonstrando de uma forma muito prática amor ao seu próximo? Não há como você ser cristão vivendo de uma forma individual nessa vida aqui. Então, na perspectiva da cruz, a gente enxerga razões para podermos darmos graças a Deus por todas as coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, porque essa é a vontade do Pai para vocês em Cristo Jesus. Sem Jesus não há como compreender. No versículo 20, Paulo diz, não tratem com desprezo as profecias. E aqui as profecias dizem respeito a 2 tipos de profecias. As profecias que ainda não eram faladas pelas pessoas, profetas neotestamentários, o Espírito Santo usou no Antigo Testamento, usou no Novo Testamento, por isso que ele diz que nós devemos ouvir todas e reter o que é bom, ou seja, submeter ao Espírito Santo até mesmo o que você ouve pela boca dos outros, compreendendo que profecia que vem da parte de Deus por meio de pessoas, pode ser de Deus, pode não ser. Para ser profecia tem que ser de Deus, e mesmo sendo de Deus, passa por um canal que é humano, e que por ser humano é um canal falho, então depende de você, como ouvir e como analisar. E até para isso você precisa ter conhecimento da outra profecia que é superior a essa, que é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Como que você vai submeter ao crivo das Escrituras se você não conhece as Escrituras? Tem gente procurando casa de, entre aspas, profetas, preguiça de estudar a palavra. Tem gente pagando para ouvir mentira, inclusive. Tem gente guiando a sua própria vida. Olha que incoerência, irmãos. Uma vida tão valiosa, que custou a vida do Senhor Jesus. Tem gente guiando essa vida por palavras tolas e vãs, por falsas profecias. Eu fico pensando a igreja cristã de Tessalônica.
vivendo o que estava vivendo, aquele mau pedaço, perseguição, tribulação por todos os lados, esperando de Deus uma palavra. Então vem a carta do apóstolo Paulo dizer o que haveria de acontecer na vinda do Senhor, explicar e dizer: permaneçam irrepreensíveis. Porque, irmãos, não importa o que vai acontecer e como vai acontecer, desde que você esteja preparado para o que vai acontecer. Agora, o estar preparado é algo muito claro a todos nós. Ter uma vida de santidade, o próprio Espírito Santo que está em nós nos mostra como vivê-la. Então no versículo 22 ele fala: afastem-se de toda forma de mal. Isso é o princípio fundamental. O Espírito Santo em você, ele trabalha na sua mente, no seu consciente, dizendo: olha, isso não é de Deus. Como que você, cristão, ora pedindo uma resposta, um direcionamento de Deus, e você ouve Deus falar com você? Às vezes você lê a Bíblia, você tem claramente a resposta, mas às vezes a resposta vem por sinais. E quem testifica esses sinais, se não o Espírito Santo que está em você? Quem que aguça a tua percepção espiritual, se não o Espírito Santo que está em você? Ele diz: olha, isso é do bem, isso é do mal. A nossa percepção sobre as coisas que estão fora de nós e aquelas que estão dentro de nós, os nossos próprios pensamentos muitas vezes nos condenam. E Jesus falou isso, confrontando os fariseus que seguiam a lei. Jesus falou: não adianta seguir a lei ao pé da letra, porque muitos de vocês estão dizendo que não adulteram, mas eu te digo que só com o olhar você já pode estar adulterando. Então os nossos pensamentos nos condenam, e nós precisamos nos confrontar com essa realidade. O mal que há em nós e que nós devemos reprimir, anota isso, e o mal que há nos outros, que nós não podemos deixar nos contaminar. O cristão precisa estar atento o tempo todo. Jesus falou: orai e vigiai. Todos praticamente já ouviram esse texto, mas pouca gente tem orado e menos ainda tem vigiado. Eu preciso estar atento ao que vem de fora para me contaminar, para me afetar, mas eu preciso estar atento ao que está dentro de mim e me atrapalha a viver na presença do Senhor. Preciso lembrar, irmãos, de duas coisas. A primeira delas é que ninguém é perfeito, então você não pode esperar a perfeição do outro, mas você tem que se relacionar com ele a si mesmo. Se Jesus fosse se relacionar só com pessoas perfeitas, ele não chamava nenhum dos 12. Ele nem começava o seu ministério aqui na face da terra. E a segunda coisa que eu preciso me lembrar: eu não vou consertar o mundo. Você não vai consertar o mundo, e nem tampouco as pessoas desse mundo. Se você estiver sempre se lembrando dessas duas coisas, você vai conseguir se relacionar com as pessoas, você vai conseguir ser bênção na vida das pessoas, e você não permitirá que pessoas venham te amaldiçoar. Amaldiçoar no sentido natural da palavra, trazer problema para você, trazer complicação para a sua vida. Isso de uma forma muito prática, nem sempre sobrenatural. A gente olha para essa palavra maldição e a gente leva para o campo do sobrenatural, do espiritual. Mas uma palavra, simplesmente uma palavra maldita, dita na hora errada, dita da maneira errada, te amaldiçoa nesse sentido muito prático, te aborrece, causa uma ferida no teu coração, te impede muitas vezes de liberar perdão, e te faz viver magoado por um tempo, irmãos, que só a misericórdia de Deus para te livrar desse sofrimento, essa enfermidade emocional, que na maioria das vezes se torna um impedimento para a gente adorar o Senhor. É por isso que Jesus falou: olha, se você tiver de dar uma oferta no altar e tiver aborrecido com o teu irmão, vai lá, se acerta com ele e depois entrega a tua oferta. A mágoa do nosso coração impede a nossa adoração. A maioria das vezes que a gente cultiva a mágoa é porque a gente esquece que o outro não é perfeito.
E a gente esquece que nós também não somos perfeitos. Se você quer se ver curado, se você quiser se ver livre de todo impedimento para adorar o Senhor, você precisa liberar perdão. Liberar perdão para o seu irmão. Quando Deus fez a humanidade, preparou um jardim para o homem, preparou um paraíso, tudo era perfeito. Até o homem que veio habitar esse paraíso era perfeito. Esse homem perfeito foi dotado de livre-arbítrio, e pelo seu livre-arbítrio, ele escolheu desobedecer ao Senhor, dentre tantas razões que não preciso repetir aqui. Mas foi a necessidade do perdão que Deus sentiu no seu coração para com o pecado cometido por Adão e Eva, ou seja, pela humanidade decaída, e fez com que em seu coração ele pudesse planejar a vinda do seu Filho, Jesus, para esse mundo. O mundo deixou de ser perfeito, e quando a Bíblia fala de mundo, ela fala da natureza, ela fala da humanidade, ela fala do ser humano. Gênesis 3,17 diz que, e ao homem Deus declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Não só os seres humanos, mas a natureza foi contaminada pelo pecado advindo pela decisão de Adão e Eva. Mas se nós olharmos Paulo, o grande apóstolo, doutrinando sobre o plano de salvação, ele diz lá aos cristãos em Corinto: assim como por meio de um só homem o pecado entrou na humanidade, por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo, a salvação também chegou a todos que nele creem. Amém, irmãos? Veja que quando a gente quer aplicar esse conceito de poder dar graças a Deus por tudo e em tudo, a gente precisa compreender o cenário em que nós estamos inseridos, as coisas que nós estamos vivendo. A natureza está corrompida, o ser humano está corrompido. Então Jesus passa a ser essa única esperança que pode nortear as nossas decisões, nutrir algum sentimento bom no nosso coração. Porque Jesus é essa porta que nos conduz a Deus. Jesus é quem nos pode fazer habitarmos com Deus. Irmãos, a gente precisa perceber isso todos os dias. A família não está caminhando muito bem, mas Jesus é uma esperança para a nossa família. O emprego deixou de existir, mas em Cristo eu posso crer que Deus abrirá uma outra porta, e a própria palavra de Deus diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Aliás, Ele diz também: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, encontrará pastagens. E se a gente fizer uma conexão dessa palavra de Jesus com o Salmo 23 de Davi, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu santo nome. A gente vai compreender que Jesus é esse pastor, que pode nos conduzir hoje como ovelhas. E uma vez sendo essa ovelha do Senhor Jesus, irmãos, a gente pode dar graças a Deus em tudo. Por quê? Porque em havendo Jesus na nossa vida, ao nosso lado, sempre haverá uma esperança. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado eram objetos do pastor. No Novo Testamento, e assim hoje, quem é o nosso pastor? Jesus. Agora, uma pergunta que nós temos que fazer hoje, irmãos: o que significa a presença de Jesus entre nós? Se é essa presença que nos traz consolo, se é essa presença que nos traz esperança, se é essa presença que nos traz direção. Existe então um significado para a encarnação de Cristo. Existe um significado para Jesus ter vindo aqui, estar entre nós. Existe um significado na sua vida humana e terrena. Existe um significado na sua morte e na sua ressurreição.
Eu preciso viver todos os dias da minha vida me lembrando disso. Porque Cristo é que dá razão à minha existência. Cristo é que dá força para que eu possa superar as aflições que eu estou passando no presente. E foi isso que Paulo, o apóstolo, estava dizendo para os cristãos em Tessalônica: vocês estão sofrendo, mas Cristo em vocês é a razão de uma esperança maior. Cristo na vida de vocês tem um significado. A vida de vocês, assim como a minha, poderia dizer Paulo, não se resume ao sofrimento que estamos passando aqui. Existe um eterno peso de glória reservado para nós nos céus. Se a gente refletir no significado da encarnação de Cristo, significado da sua vida humana e terrena, para morrer ele precisava ser gente, precisava encarnar. E se a gente refletir no significado da sua morte e ressurreição, ou seja, o sacrifício vicário, remidor, um sacrifício que haveria de substituir o nosso sofrimento. Então Jesus sofreu em substituição ao nosso sofrimento. Então a gente vai perceber o que Paulo também disse a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Esse Jesus que veio como homem, porque esse Jesus que veio como homem foi o Jesus que morreu e que ressuscitou. Embora fosse Deus sempre, enquanto um ser somente espiritual não poderia morrer. Espírito é eterno. Então, para Jesus se sacrificar por nós, ele precisava encarnar num corpo humano. Precisava ser gente como eu, como você. Precisava sofrer as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, passar pelas mesmas tribulações que nós passamos. Jesus sabe o que é solidão, irmãos. Jesus sabe o que é incompreensão. Jesus sabe o que é calúnia. Jesus sabe o que é difamação. Jesus sabe melhor do que qualquer um de nós o que é ingratidão. E para fechar, Jesus sabe melhor do que qualquer um de nós o que é traição. Talvez a dor que mais magoa, talvez a dor que mais nos faça sofrer, seja a dor da traição. E Jesus, como ser humano, sentiu essa dor. E não pense que foi só Judas. Judas protagonizou o papel principal. Judas apareceu no cenário. Judas foi registrado aqui na história. Mas tantas pessoas traíram Jesus, irmãos. Tantas pessoas abandonaram Jesus. Tantas pessoas decepcionaram Jesus. Os discípulos que iam para Emaús, Cleopas e o outro que a Bíblia não fala o nome, desertaram, abandonaram a causa. Quando Jesus chegou perto deles, eles disseram: você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Mataram o nosso Senhor, e já é o terceiro dia, nada aconteceu. Eles não viram que Jesus ressuscitou, que Jesus estava do lado deles. Estavam decepcionados, abandonaram a causa. Jesus experimentou tudo isso, irmãos. A gente tem que estar preparado para experimentar todo e qualquer tipo de dor, sofrimento. E a melhor forma de estarmos preparados é vendo esse cenário ao nosso redor com os olhos de Cristo Jesus. O que Paulo diz para os cristãos: vocês estão sofrendo, mas Jesus sofreu muito mais do que vocês, e sofreu por vocês. Vocês estão sofrendo, vocês estão preocupados, estão ansiosos, mas Jesus passou muito mais do que isso, e foi por vocês. Como que a gente pode compreender o sofrimento que nós estamos vivendo e dar graças a Deus por eles, irmãos? E aí Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e o nosso chamado por Deus é através de Jesus.
Então, até mesmo os sofrimentos que nós estamos passando, queridos, eles cooperam para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A Bíblia fala que nenhum fio do nosso cabelo cai sem a permissão, sem o conhecimento de Deus. Todos os fios do nosso cabelo são contados pelo Senhor. Isso te ajuda a compreender o momento que você está vivendo, suportar a dor, a aflição que você está passando. Eu preciso dar graças a Deus por vários motivos. Pelo que eu sou. E eu preciso dar graças a Deus pela parte boa que há em mim. Eu preciso dar graças a Deus pela parte boa que há no meu irmão. E é nessa parte boa que ele tem que eu vou me relacionar com ele. Como se relacionar com pessoas? Olhando para aquilo de bom que elas têm, amém? Existe uma frase que nos diz assim: nem toda tempestade vem para atrapalhar a sua vida. Algumas vêm para limpar o seu caminho. E às vezes o sofrimento que você está vivendo hoje é para te abençoar, é para te ajudar no seu futuro. Amém? Jesus deu graças a Deus em tudo, irmãos. Quando estava para multiplicar os pães e os peixes, a Bíblia diz que ele deu graças a Deus. Jesus chega à casa de Marta, Maria e Lázaro, lá em João, capítulo 11. E ele encontra o seu amigo, seu grande amigo morto. E ele chora. E ele ora e ele dá graças a Deus. Antes de ver Lázaro sair, antes de dizer Lázaro vem para fora, Jesus agradeceu a Deus pelo que estava acontecendo. Antes da sua própria morte, no momento em que ceou, Jesus deu graças a Deus. O Evangelho de João diz que ele partiu o pão e, tendo dado graças, o repartiu. A gente precisa aprender a agradecer a Deus, irmãos, em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos nós. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Que o Senhor nos abençoe.